Neste especial, você vai conhecer o maior trabalho de pesquisa realizado em vídeo na Bahia. A história da cidade do Salvador, primeira capital do Brasil. A fundação do sítio histórico a partir da instalação do governo geral. Os caminhos primitivos que deram forma à capital baiana. A edificação das primeiras igrejas e palácios. Em um relato envolvente, você vai acompanhar a história do tráfico e da libertação dos escravos, as invasões, as lutas pela independência e a batalha que finalmente liberta o Brasil do domínio português, o surgimento da indústria, a evolução dos transportes e da comunicação com o mundo. O especial Salvador, sua história, sua gente, vai abordar ainda o processo de desenvolvimento da educação e do abastecimento de água, fatos que deram origem a praças e prédios públicos, a localização estratégica dos fortes que desempenharam um importante papel na defesa da cidade, e a construção de grandes avenidas que facilitaram a comunicação entre os bairros. Você vai poder conferir também a rara beleza das mais imponentes igrejas de Salvador. A história da velha alfândega, hoje mercado modelo, e o surgimento do bairro comercial à sua volta. A chegada dos estrangeiros, que trouxeram sua cultura para o novo mundo. A evolução dos esportes e do lazer dos baianos. E as festas populares, que já entraram para o calendário turístico desta terra de todos os santos. Tudo isso aqui na TV Bahia, dentro de instantes. Um céu azul em dia de sol, o mar calmo de águas cristalinas, ventos serenos. Esta foi a primeira imagem que teve Tomé de Souza ao avistar em 29 de março de 1549 a Baía de Todos os Santos. O primeiro governador do Brasil ficou impressionado com esta baía ampla, segura, arrodeada de ilhas. Fazia 2 anos que a Bahia estava sem comando, desde o naufrágio do donatário da capitania, Francisco Pereira Coutinho, depois sacrificado e devorado pelos indígenas. O rei Dom João III indenizou a família com 400 mil réis, mais juros, adquirindo assim os direitos sobre esta capitania. O nome da cidade foi escolhido pelo rei em homenagem a Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Na comitiva do governador, 2 personagens teriam um papel relevante na fundação da cidade. O mestre arquiteto Luiz Dias, encarregado de abrir ruas, construir muros, edifícios e baluartes. E o padre Manuel da Nóbrega, incumbido de converter à fé cristã os índios tupinambás, pregando a palavra de Deus. Aqui no Porto da Barra tinha-se a primeira visão de Salvador, a ensolarada capital de um novo mundo. Quando Tomé de Souza desembarcou aqui no Porto da Barra com sua tripulação, já encontrou Caramuru, que neste lugar vivia há 40 anos. Diogo Álvares Correia, chamado de Caramuru pelos índios, era o senhor da terra. Conhecedor profundo do lugar, foi quem deu as boas-vindas ao governador-geral na companhia de seus genros e mais 50 europeus que, como ele, viviam na Vila do Pereira, hoje imediações do Farol da Barra. Tomé de Souza trazia 150 toneladas de alimentos, armas e ferramentas para a construção da cidade. Com ele, vinham mais de 1000 homens entre portugueses, castelhanos, flamengos, galegos e italianos. Poucas mulheres vieram. O próprio governador permaneceu solteiro durante os 4 anos que governou o Brasil. Depois do desembarque no Porto da Barra, a tripulação seguiu com as embarcações em direção ao norte. Aqui se fixaram e construíram ranchos, um em especial para abrigar a imagem de Nossa Senhora da Conceição, elevada neste século à condição de padroeira da Bahia. Cogitaram-se vários sítios onde seria fundada a cidade: Paripe, Bonfim, Itapajipe e, finalmente, por orientação de Caramuru, escolheram este local, no alto da montanha, conhecido hoje como
Praça Tomé de Souza. Aqui começou a ser construída a cidade do Salvador. Inicialmente chamada Praça da Feira, depois Praça da Cidade, recebeu inúmeras denominações, entre as quais Praça Municipal, até chamar-se Praça Tomé de Souza, nome que conserva até hoje. O local foi escolhido por ter múltiplas vantagens. A principal delas, esta visão esplêndida da Baía de Todos os Santos, de onde poderia ser avistado o inimigo em caso de invasão. Primeiro foi construída uma cerca de segurança, mais tarde um muro de taipa, depois reforçado com estacas de madeira para evitar um eventual ataque dos índios. Fazia limite ao norte com a Porta de Santa Catarina, hoje Misericórdia, e ao sul com a Porta de Santa Luzia, hoje Praça Castro Alves. Essas portas eram protegidas por uma vala cheia de água, onde havia uma ponte levadiça. Ainda é possível ver as fendas originais na depressão do terreno. Sob a supervisão do mestre arquiteto Luiz Dias e com o apoio inclusive de mão de obra indígena, surgiram as primeiras ruas. A dos Mercadores, atualmente conhecida como Rua Chile, e hoje as denominadas Tomé de Souza, Padre Vieira, Rui Barbosa, Tira Chapéu, Vigílio Damásio e Praça das Vassouras. Salvador, passados 75 dias do desembarque no Porto da Barra, assumia aos poucos as feições de uma cidade. Sob esta lápide está enterrado o capitão de mar e guerra Teodósio Ruiz de Faria. Por sua iniciativa, o culto ao Senhor Bom Jesus do Bonfim, venerado na cidade portuguesa de Setúbal, começou a ser difundido entre nós a partir de 1745. O capitão trouxe a imagem de Lisboa, fundou a Irmandade do Senhor do Bonfim e promoveu a construção da capela. Em 1804, conseguiu um breve apostólico do Papa Pio VII, instituindo a devoção ao Senhor do Bonfim no segundo domingo após a festa de Reis. Nasce a festa religiosa, com novenas, missas pomposas e procissão solene. Romeiros e moradores passaram a lavar o interior da capela na quinta-feira anterior ao domingo do Bonfim, Oxalá no Candomblé. Surge a festa profana, que já neste século ocupa um cortejo de 6 quilômetros com multidões que se deslocam da Conceição à Colina Sagrada. Muita coisa mudou através dos séculos. Estopas embebidas em azeite de peixe iluminavam a fachada da igreja. Hoje são lâmpadas que destacam o contorno do templo. Eram os cumcumbis descendentes de africanos enfeitados de penas e miçangas coloridas. Hoje é o branco da paz dos filhos de Gandhi e das baianas. Muita coisa mudou, menos a fé de um povo que se renova, numa festa sagrada e profana, uma festa da Bahia. Quando Tomé de Souza aportou na Bahia, fazia 13 anos que aqui existia uma capela. Hoje é a igreja de Nossa Senhora da Graça, mandada construir por Catarina Paraguaçu, que aqui está enterrada. Em 1535, próximo a Boipeba, Caramuru socorreu alguns náufragos de uma nau espanhola. Conta a lenda que Catarina teria sonhado com essa imagem, achada na cabana de um índio perto do lugar do naufrágio. Todas as terras da Graça, assim como as da Barra, pertenciam a ela, mãe dos baianos, e foram deixadas em testamento para os monges beneditinos. A índia Catarina, filha do cacique Taparica, converteu-se ao cristianismo desde o seu casamento com Caramuru, na França. Muito tempo depois, esta igreja era a referência da procissão em louvor a Nossa Senhora da Graça, uma das maiores manifestações religiosas da cidade até meados do século XIX. Em volta da igreja, reedificada no século XVIII, surgiu um bairro elegante, com magníficas residências, mais tarde substituídas por prédios. Assim surgiu o Bairro da Graça. Nesta praça foi concluída a instalação da cidade do Salvador, com a construção de edifícios públicos e cerca de 100 casas particulares. Também foram abertos caminhos ao norte, ao sul e em direção ao porto, para a comunicação com os índios que viviam com Caramuru ou com os jesuítas. 2 caminhos ao norte seguiam em direção à Cidade Baixa. Um pelas ladeiras chamadas hoje de Misericórdia e Pau da Bandeira. Outro mais longo, em direção ao Carmo, passando pela aldeia dos jesuítas, na altura do Terreiro de Jesus. Seguindo para o porto,
Caminhos que passaram por mudanças topográficas se transformaram nas ladeiras da Conceição e da Preguiça. O maior de todos rumava para o sul, passando por lugares hoje conhecidos como Avenida 7, Vitória, Ladeira da Barra, até as imediações do Farol, onde ficava a Vila do Pereira. Alguns desses caminhos primitivos trouxeram tragédia e dor à população ao expor a fragilidade da encosta. Desde o século XVII até o presente, deslizamentos de terra castigaram as ladeiras da Misericórdia, Montanha e Conceição. Muralhas foram construídas e, por esse motivo, foi até aprovada a mudança do centro administrativo para Itapajipe, nunca efetivada por falta de recursos. Esta é uma das ruas traçadas no sítio original da cidade pelo arquiteto Luiz Dias. Paralela ao mar, inicialmente recebeu o nome de Rua dos Portais de Santa Luzia, porque começava no portal de entrada com o mesmo nome. Foi chamada de Rua dos Mercadores porque aqui se instalaram os primeiros comerciantes. Mais tarde, Rua Direita do Palácio, fazendo limite com o Palácio dos Governadores. Em 1902, quando a esquadra chilena visitou e desfilou pelas ruas de Salvador, a cidade batizou sua rua mais nobre com o nome de Rua Chile. Quando o futuro governador José Joaquim Seabra provocou o bombardeio da Bahia, vários prédios da Rua Chile foram incendiados. Em 1915, a rua por onde mal passavam os bondes foi alargada, ganhando a forma atual. Era a rua da moda e da sofisticação, das casas Loper, da pastelaria Triunfo, da Foto Linderman e das lojas Duas Américas. Rua do Grêmio Literário, da Rádio Sociedade e do Hotel Palace. Rua Chile dos grandes acontecimentos, das moças bonitas e dos cavalheiros elegantes. Rua da Paquera, jamais esquecida por nossos pais e avós. Os europeus se encantaram na Bahia com a alegria e as danças dos filhos da terra. Surge o intrudo, marcando o início da quaresma. Guerras de farinha e banhos de água aconteciam do domingo até a véspera da quarta-feira de cinzas. Proibido pela polícia, no seu lugar nasce o carnaval. Bailes no Politeama e no Teatro São João. Desfiles alegóricos destacam o Fantoches da Euterpe, Inocentes em Progresso, Cruz Vermelha e Mercadores de Bagdá. Pranchas de bonde eram alugadas para o desfile. Surgem os afro e afoxés. Dodô e Osmar lançam sua fobica elétrica. Depois, os trios elétricos, que mudaram as feições do carnaval. Chegam os blocos de índios e percussão. O carnaval se organiza, os artistas da terra chegam junto, surgem símbolos da festa. O carnaval da Bahia ganha a admiração do mundo. Nasceu pra você, feliz, feliz, felicidade, mais felicidade, feliz! Quando o Zeppelin passou pela Bahia, a praça já ostentava o nome e a estátua do poeta. Ao fundo, podia-se ver o então imponente edifício da Secretaria da Agricultura, Indústria, Comércio e Obras Públicas. Hoje, Palácio dos Esportes. Aqui ficava o limite sul da cidade. Havia um baluarte de defesa e uma capela de devoção a Santa Luzia, demolida ainda no século de fundação da cidade. Também existia um pelourinho para castigar escravos e comerciantes desonestos. Em 1806, a fortaleza foi derrubada para ser construído o Teatro São João, em homenagem ao príncipe regente. A obra foi concluída anos depois pelo Conde dos Arcos. Palco de óperas, vaudevilles e recitais, o teatro enobrecia a vida cultural soteropolitana. Nele, o poeta Castro Alves viveria dias de glória. O Teatro São João virou sala cinematográfica. Depois, foi se degradando com o tempo. Foi vítima do bombardeio da Bahia provocado pelo futuro governador José Joaquim Seabra. Em 1923, acabou sendo totalmente destruído por um incêndio. São histórias de uma praça que eternamente é do povo, sob as bênçãos do poeta. Quando Tomé de Souza levantou neste lugar uma capela de taipa e palha para abrigar a imagem de Nossa Senhora da Conceição, o mar banhava essa área próxima às escadarias.
a primitiva igreja foi substituída por uma de tijolo e em 1739 foi iniciada a construção da igreja atual. Suas imponentes pedras de cantaria talhadas em Lisboa aqui chegaram como um enorme quebra-cabeças. A obra foi concluída 80 anos depois, quando a devoção a Nossa Senhora da Conceição já era marcante em Salvador. Das procissões para a festa profana, com rodas de capoeira, samba de roda e deliciosos quitutes, foi apenas um passo. Em 1946, o Papa Pio XII elevava a igreja à categoria de Basílica Menor. Entre inúmeras obras de arte, destaca-se o magnífico teto da igreja, obra do artista sacro baiano José Joaquim da Rocha. Aqui foi sepultada a Irmã Dulce, a mãe dos pobres da Bahia, sob as bênçãos da Virgem que concebeu o Salvador do mundo. Não por acaso, a padroeira do estado da Bahia. No meio do caminho, entre o sítio original da cidade e a Vila do Pereira, onde morava Caramuru, os portugueses construíram uma pequena capela com a frente voltada para o mar. Em 1561, a primitiva capela foi transformada em paróquia, com autorização da então regente Dona Catarina. A Igreja da Vitória foi desmembrada da freguesia da Sé, criando assim uma unidade de referência para registros de nascimentos, batizados, casamentos e atestados de óbito. Totalmente reedificada em 1804, a frente da igreja desta vez ficou voltada para a terra. Mais tarde, neste largo, foi instalado um oratório público. Naquela época, uma irmandade de negros realizava seus cultos na igreja, em louvor a Nossa Senhora do Rosário. Em meados do século XIX, novas obras e reformas. Nas paredes, azulejos portugueses de 1871 representam episódios do Novo Testamento. Na época da Segunda Guerra, foi levantado nesta praça um busto em homenagem ao célebre escritor suíço Stefan Zweig, que esteve em visita à Bahia. O monumento foi transferido depois para a Barra. Hoje, aqui, há um busto em homenagem ao ex-governador Rodrigues Lima. Em nome do progresso, da especulação imobiliária e de interesses comerciais, Salvador perdeu alguns monumentos, mas causou maior indignação aos baianos a demolição da Igreja da Sé, antes edificada sobre estes alicerces. Foi uma das raras igrejas da América com características do Renascimento. Construída no fim do século XVI, substituiu a velha Sé levantada por Tomé de Souza, onde hoje é a Igreja da Ajuda. No seu púlpito, soava a voz firme e serena do padre Antônio Vieira. Desde a construção da Avenida 7, em 1912, donos das linhas de bonde desejavam derrubar a igreja. Os baianos resistiram por 20 anos, mas a imprensa, as autoridades e lideranças eclesiásticas se empenhavam em colocar abaixo o templo em nome do progresso da cidade. O regime implantado com a Revolução de 30 calou o povo. Um acordo e uma permuta com o convento da Palma selaram o destino da velha igreja. Em 1933, os baianos, pasmos, assistiram à derrubada de um dos maiores símbolos de sua história. Tomé de Souza construiu neste local 2 casas de taipa, barro vermelho e cedro para morar. Mais tarde, Mendes Sá levantou uma torre para apreciar as naus que se aproximavam da Bahia. Somente em 1663, o governador Francisco Barreto de Menezes construiu um sobrado digno de seus moradores. Depois de incorporar casas e terrenos vizinhos, o palácio já apresentava 3 faces com 21 janelas, semelhante ao prédio atual. Em 1890, foi demolido para a construção do novo edifício, inaugurado 10 anos depois pelo conselheiro Luiz Viana. Somente no século XX,
o palácio ganhou a imponência de edifícios públicos e particulares que se destacavam na cidade. Mesmo assim, alguns governadores optaram por morar em outros lugares, como no sobrado de Cerqueira Lima, hoje Museu de Arte da Bahia. Repartições funcionaram neste palácio, como a biblioteca pública, com coleções de jornais antigos e livros raros. Tudo destruído pelo incêndio de 1912, quando o general Sotero de Menezes, aquartelado no Forte de São Marcelo, iniciava o bombardeio da Bahia. O bombardeio da Bahia em 1912 inutilizou por um tempo o palácio original dos governadores. A residência oficial foi transferida para este outro palácio, adquirido pelo governo dos herdeiros de Miguel Francisco de Moraes, proprietário de uma usina de açúcar em Aratu. José Joaquim Seabra foi o primeiro governador a residir no edifício, então chamado de Palácio da Aclamação, mesmo nome da praça onde foi proclamada a República na Bahia. Durante 5 anos, o palácio foi ampliado, ocupando inclusive parte da área do passeio público, impondo então o seu estilo renascença italiano. Foi palco de festas memoráveis, banquetes e recepções. Impressionava os visitantes pela suntuosidade de seu espaço interno e pela opulência e bom gosto de seus jardins. Em 1968, quando a residência dos governadores já tinha sido transferida para o Alto de Ondina por iniciativa do governador Lomanto Júnior, o Palácio da Aclamação recebia seus hóspedes mais ilustres, a Rainha Elizabeth e o Príncipe Philip da Inglaterra, que receberam grandes homenagens e calorosa recepção dos baianos. A falta da mão de obra branca, inclusive em terras portuguesas, além da resistência dos índios em trabalhar na lavoura por considerar uma atividade exclusiva das mulheres, favoreceu o tráfico de escravos ainda no século da fundação de Salvador. Trazidos em condições subhumanas, grande parte dos escravos morria nos porões no percurso entre a África e a Bahia. Depois de 1 século e meio, metade da população da cidade era composta de negros, que trabalhavam nas plantações de cana. É deles a construção de suas ruas e sobrados, suas igrejas, além de muitos edifícios públicos. Uns transportavam nobres e comerciantes, outros serviam ao exército, embora afastados dos militares brancos. Negras enfeitadas com adereços finos vendiam doces e bijuterias a serviço dos patrões. Amas de leite amamentavam seus filhos sem pai e os filhos brancos de famílias ricas. Este sobrado na Vitória é símbolo de uma triste página da história baiana. Pertenceu ao maior traficante de escravos da cidade. Em mais de 3 séculos de escravidão, o negro entregou seu corpo, mas preservou sua alma através da cultura e da religiosidade de seu povo. Por muitos anos, a compra e venda de negros e a recompensa pela captura de escravos fujões foi assunto dos jornais de Salvador. A partir de 1850, com o fim do tráfico, e 1871, com a lei do ventre livre, esta prática diminuiu. Mas nem por isso a repressão ao negro deixou de existir. Com a abolição da escravatura pela princesa Isabel, o negro passou a viver em absoluta pobreza. Mesmo assim, preservou a sua cultura como fazia antes nas senzalas. A repressão das autoridades não impediu o culto aos orixás, o sincretismo religioso, a prática da capoeira e de outras manifestações de origem africana. Suas oferendas aos deuses eram depositadas nas areias brancas da Lagoa do Abaeté e nas matas seculares do Parque de São Bartolomeu. Praticavam sua devoção nos espaços reservados a eles nas igrejas e nos terreiros de candomblé. O negro preservou suas tradições e a fez prevalecer sobre as culturas indígena e lusitana. Assim foi também na culinária. Moquecas, acarajé, vatapá são símbolos hoje da gastronomia baiana. E foi do ritmo de atabaques e chequerês que nasceu a autêntica música brasileira. Esta,
que chega aos ouvidos como um cântico de libertação. No início da história de Salvador, o Pelourinho era apenas um caminho entre a aldeia dos jesuítas e o convento dos carmelitas, no então chamado Monte do Calvário. Neste lugar, existia um castelo murado. Vestígios dele podem ser vistos neste museu. Um dia foi colocada neste lugar uma coluna de cantaria com argolas para castigar escravos e infratores. Chamava-se Pelourinho, nome com o qual ficou conhecido este lugar, mesmo depois de desativado em 1804 o triste símbolo de poder e opressão. Foi aqui que Teresa Batista comandou a greve das meretrizes e que Quincas Berro d'Água morreu de porre. Neste Largo do Pelourinho viveram alguns personagens retratados por Jorge Amado em livros que, traduzidos em vários idiomas, ganharam o mundo. No século passado, o Pelourinho atraiu proprietários rurais e ricos comerciantes que aqui se instalaram. Depois transformou-se em área de prostituição e boemia. Abandonado por muitos anos, nesta última década foi iniciada sua completa restauração, já quase concluída. Este grande patrimônio da humanidade é onde hoje gente de todas as raças se encontra para brindar sua história. Construído sobre as ruínas de uma velha fortaleza militar, o Palácio da Associação Comercial da Bahia nasceu à beira-mar, fiel à planta original, com colunas gregas e imponente estilo neoclássico. Esta casa, inaugurada em 1817 pelo Conde dos Arcos, recepcionou o imperador Dom Pedro II quando visitou a Bahia. Foi aqui neste salão que o poeta Castro Alves fez sua última apresentação em público. Salão nobre, que foi palco para bailes e banquetes em homenagem ao Marechal Hermes da Fonseca, Rui Barbosa, presidente Washington Luiz, entre outras personalidades. Por 20 anos, esta joia arquitetônica esteve ameaçada de ser demolida. A falta de recursos para a indenização e um pedido do rei da Bulgária, Fernando Maximiliano, pouparam o edifício. Aqui funcionaram repartições como os Correios, os consulados da Inglaterra e da Alemanha, o Banco Econômico e até um restaurante. Em 1946, as grades da associação foram retiradas para abrir espaço para a Rua Miguel Calmon. Nela está o monumento do Riachuelo, levantado em 1874 em homenagem aos heróis da Guerra do Paraguai. Inaugurada no dia de Corpus Christi, em 13 de maio de 1549, a Câmara Municipal era de taipa e palha. Um brasão de armas com a pomba, símbolo da paz, foi instalado no local. A primitiva construção se expandiu até ganhar a feição atual por iniciativa do governador Francisco Barreto de Menezes. Um dia, no fim do século XIX, a Câmara ganhou nova fachada, movida pelos ventos reformistas da arquitetura das cidades europeias. Até que nos anos 60 deste século, o então prefeito Antônio Carlos Magalhães determinou o resgate da fachada colonial. O prédio readquiriu sua personalidade. Aqui se reuniam os vereadores, mas no piso inferior funcionavam também açougues e cadeia pública, desativados em 1836. Nem tudo foi rotina nesta casa. Durante a invasão holandesa, os trabalhos foram instalados em Santo Amaro de Ipitanga, hoje Lauro de Freitas. Na Sabinada, foram suspensas as sessões. Já nas guerras pela independência, a cavalaria proibiu o acesso ao Paço dos Vereadores, mais tarde depostos. Uma tentativa de evitar a adesão da Câmara ao movimento. O ato de força das tropas portuguesas não impediu que aqui fosse hasteada a bandeira dos ideais de Dom Pedro. – 9 de maio de 1624. A Armada Flamenga entra na Baía de Todos os Santos, aparentando a intenção de atacar o Forte de São Felipe em Itapajipe. Era apenas uma armadilha dos holandeses que invadiram a Bahia por aqui, no Forte de Santo Antônio, na Barra. Desembarcaram 1.500 homens, enquanto 27 embarcações disparavam contra Salvador. Os invasores encontraram pequena resistência seguindo o caminho da encosta. Acabaram se aquartelando no mosteiro de São Bento,
onde permaneceram por 1 ano. A cidade foi evacuada. Os holandeses incendiaram uma centena de casas próximas ao mosteiro. Navios foram despachados com ouro, prata e obras de arte saqueados das igrejas, conventos e do comércio. 29 de março, data de fundação da cidade. Foi também a data da Reconquista. Em 1625, a Armada Espanhola, com 7.500 homens, iniciava a retomada. Mais tarde, no Carmo, era discutida a rendição dos holandeses. Foram embora para voltar 12 anos depois, numa tentativa frustrada do príncipe Maurício de Nassau de invadir novamente a Bahia. A Corte de Lisboa promoveu o coronel Madeira de Melo a comandante de armas. A decisão não foi bem aceita pela Câmara Municipal e pela Junta Provisória que governava a Bahia, gerando um conflito armado. De um lado as milícias portuguesas, do outro os militares baianos. Os baianos se aquartelaram no Forte de São Pedro, invadido por Madeira de Melo em 19 de fevereiro de 1822. As tropas portuguesas saquearam imagens e joias da Igreja do Rosário e seguiram fazendo o mesmo em casas e templos. No dia seguinte, na tentativa de arrombar os portões do convento da Lapa, mataram a abadesa Joana Angélica, de 60 anos de idade. Os baianos se refugiaram no Recôncavo. Se espalharam por Cachoeira, Santo Amaro, Maragogipe e São Francisco do Conde. Se organizavam para a guerra inevitável. Dos engenhos de cana-de-açúcar, conseguiram alimento e apoio financeiro. A imprensa se dividia e mobilizava a opinião pública. Em setembro de 1822, uma junta interina, composta de representantes de várias cidades, tomou posse neste prédio da Câmara de Cachoeira. Estava organizada a resistência. Foi o sangue dos baianos que consolidou a independência do Brasil. Organizados no Recôncavo por quase 1 ano, mobilizaram a população providenciando alimentos, embarcações e armas. A guerra envolveu 20.000 homens, entre portugueses e nacionalistas. Em reforço a nossas tropas, vieram o almirante Lord Cochrane e o general Labatut, mobilizados pelo imperador Dom Pedro I para comandar as operações. A batalha se deu em várias frentes. Tropas portuguesas invadem a Ponta das Baleias em Taparica e tomam o Forte de São Lourenço. Os nativos montam uma barreira estratégica na Ponta do Funil. 12 homens impedem a entrada do inimigo, que se retira para Salvador. No mar, a esquadra do tenente João das Botas obtém grande sucesso. Mas é na Batalha de Pirajá que se consolida a vitória. O general Labatut, mais tarde destituído do comando, derrota os 2.000 homens dirigidos por Madeira de Melo. Meses depois, acuado, Madeira embarca para Portugal. No dia seguinte, 2 de julho, as tropas libertadoras marcham a caminho do centro, recebendo na passagem pelo Convento da Soledade coroas de louros. O Arco do Triunfo ali instalado simboliza a vitória definitiva. Com os caminhos primitivos desenhados pelos fundadores da cidade, o Campo Grande nada mais era do que uma passagem. No alto da encosta até a Vila do Pereira, nas imediações da Barra, onde moravam caramuru e europeus com suas famílias indígenas. Com o tempo, o terreno foi aterrado. Surge neste lugar uma praça, chamada de Duque de Caxias, em homenagem ao comandante brasileiro na Guerra do Paraguai. Depois, Praça 2 de Julho, com a construção do mais imponente monumento da Bahia em louvor aos heróis da independência. Inaugurado em clima de festa em 1895, o monumento determinava um novo perfil de ocupação além dos sobrados ao redor. A praça ganhou belos jardins, gradis e magnífica iluminação que se renova a cada ano no Natal e em outras festas. Em sua volta ficavam o consulado inglês e a igreja anglicana, hoje edifício Britânia, o chalé parisiense, o Palácio da Assembleia, hoje edifício com o mesmo nome, e a Casa de Pacífico Pereira, atualmente Teatro Castro Alves. Praça que viu nascer o primeiro grande hotel do Nordeste. Campo de coração grande,
a própria alma da maior festa de rua do mundo. Passados apenas 3 anos da libertação dos escravos, no bairro da Boa Viagem era construída esta fábrica de tecidos, a Companhia Empório Industrial do Norte, um modelo de relações trabalhistas que tornaria a Bahia pioneira em justiça social na América Latina. Obra de Luiz Tarquínio, filho de uma lavadeira descendente de escravos. Um empreendedor que estudou por sua conta, aprendeu idiomas e fez fortuna. Construiu uma obra admirável, onde parte dos lucros eram distribuídos entre os operários, numa época onde prevalecia o capitalismo selvagem. A fábrica nasceu em local estratégico, perto do porto e da estação férrea, com mais de 1.000 trabalhadores. Junto, nascia a Vila Operária, com 258 casas em 8 quarteirões. Os operários tinham água e luz pagas pela fábrica, e ainda uma escola e creche para os filhos. O bem-estar dos moradores preocupava Tarquínio, que promovia festas aos domingos nos coretos da vila. Também estimulava a prática de esportes. Anos após a morte de seu fundador, a fábrica entrava em declínio, mas fez história com seus ideais de um modelo trabalhista. Durante muito tempo, este foi o único meio de transporte em Salvador. De início, um privilégio da tropa de abastados comerciantes e senhores de engenho. Mais tarde, o único transporte público que subia e descia as ladeiras e caminhos primitivos da cidade. Ricos e nobres faziam uso de liteiras, serpentinas e cadeirinhas de arruar, exigindo grande sacrifício da mão de obra escrava. Redes eram usadas para o transporte rural. A expansão da cidade e o alargamento das distâncias faz surgir as gôndolas de Ariane, puxadas por animais. Na segunda metade do século XIX, aparece o bonde à tração animal, com bancos em série. O cocheiro usava uma corneta de chifre para anunciar a passagem do veículo. Por onde passavam os trilhos, surgiam edifícios, valorizando o patrimônio urbano. Então, surge o bonde elétrico, que aos poucos vai se sofisticando, com design moderno, bancos mais confortáveis e maior segurança. Carros e marinetes convivem com o bonde por algum tempo, até ele dar lugar aos veículos a motor e gasolina. A difícil topografia de Salvador é vencida pela tecnologia, e o sistema de transportes torna-se um patrimônio de todos. A expansão da cidade com a construção de sobrados e casas comerciais perto da praia tornou cada vez mais difícil a locomoção a pé, sobre animais ou em cadeiras de arruar. Subir e descer ladeiras era pouco confortável. Um desafio vencido pela construção de elevadores. Jesuítas e carmelitas construíram ainda na colônia os guindastes dos Padres e do Carmo para transporte de mercadorias. No fim do século XIX, foram transformados em plano inclinado Gonçalves e Pilar. Surgiram, então, os elevadores da Conceição e Taboão. O da Conceição, inaugurado em 1873, durante a festa de 8 de dezembro, foi, na época, o maior elevador do mundo. Uma obra admirável de engenharia. Era hidráulico e tinha 2 cabines. Empreendimento do rico comerciante Antônio de Lacerda, que foi à falência com a obra. A demanda de público motivou sua ampliação e modernização em 1930. Passou a ser elétrico e ganhou o nome de Lacerda, em homenagem ao construtor. Na parte superior, o embaixador cubano instalou uma sorveteria, onde se curtia a paquera nos fins de tarde dos cinemas da Rua Chile. Durante muito tempo, este foi o único meio de correspondência entre a Bahia e o mundo. As chamadas embarcações de avisos traziam cartas da Europa e das províncias para a pequena elite que sabia ler. Uma carta para Portugal costumava demorar de 3 a 4 meses. Em 1798, foi organizado o serviço de correspondências numa sala do Palácio dos Governadores. Eram 2 caixas,
uma para enviar cartas para o reino, outra para receber. Oficiais conduziam a correspondência. As do recôncavo eram transportadas em sacos de fumo, semelhantes aos malotes de hoje. Em 1874, foi implantado o cabo submarino, dando origem ao serviço de telégrafos. Funcionou neste sobrado das Portas do Carmo, na Rua Portugal, Terreiro de Jesus e na Praça Municipal. Enquanto isso, era inaugurado o Serviço Postal Urbano. 10 anos depois, foi implantado o serviço de telefonia, com 27 linhas de assinantes. Em 1932, os Correios, que funcionavam na Avenida 7, passaram a operar junto com os telégrafos numa sala da Associação Comercial. Ganhou nova sede até a década de 80, quando foi transferida para Pituba. Nesse lugar fora dos muros da cidade, jesuítas construíram em 1551 o primeiro núcleo de ensino no país. 5 anos depois já era chamado de colégio. Dava instrução a órfãos de Lisboa, mestiços e filhos de índios. Nos anos 30 do século XIX é implantada em Salvador a primeira faculdade de medicina do Brasil. Núcleo de ensino superior que nos anos 40 deste século teve no campus da Universidade Federal da Bahia um marco de excelência. A escola pública era modelo de eficiência, como a escola do distrito de São Pedro, que funcionava neste prédio, escola normal, que ficava em Nazaré, e mais tarde Barbalho, ou o Liceu Provincial, que funcionava na Palma, mais tarde chamado de Ginásio da Bahia e depois Colégio Central. Um dia neste sobrado, nascia o Liceu de Artes e Ofícios, ensinando a jovens aprendizes uma profissão. Anísio Teixeira lança o conceito de escola-parque, modelo adotado muitos anos depois em outros estados. A escola particular disputa prestígio com o ensino público. Nasce o Instituto Feminino, onde antes era o Teatro Politeama. No nobre corredor da Vitória surge o Sofia Costa Pinto. A educação torna-se um imperativo dos novos tempos. Até o início do século XIX, a leitura na Bahia era privilégio de poucos. Raros livros reservados a famílias influentes vinham da Europa sob severa vigilância do governo. A chegada da família real abriu novas perspectivas para a então inculta cidade do Salvador. Em 1811, o Conde dos Arcos cria uma tipografia. Surge o primeiro jornal baiano e uma revista de variedades. No ano seguinte, inaugura a Biblioteca Pública, no então Colégio dos Jesuítas. Uma iniciativa de Pedro Gomes Ferrão Castelo Branco, morador do Solar do Ferrão. Foi transferida para a Piedade e depois para o Palácio do Governo. Então, ganha prédio próprio ao lado da imprensa oficial, ambos onde hoje é a sede da prefeitura. No século XX, a Biblioteca Pública ganha um edifício moderno, construído pelo governador Luiz Viana Filho, nos Barris. Foi a água, entre outros fatores, que determinou o local escolhido por Tomé de Souza para edificar a cidade do Salvador. Descartou-se Itapajipe por falta de água. Nas proximidades da Praça Municipal existia uma nascente, de onde jorrava água abundante, boa para beber. Era a Fonte do Pereira, hoje quase desaparecida sob os aterros da Ladeira da Misericórdia. Por 3 séculos, as fontes públicas abasteceram a cidade. A Fonte do Gabriel, Fonte Nova, Fonte dos Padres, Pilar, Fonte do Dique, entre outras que ainda existem. A água era vendida em barris. Em 1850, o Barão de Cotegipe cria a Companhia de Queimado, represando uma das nascentes do rio Camurugipe. No início deste século, o Estado assume o abastecimento. Amplia o serviço com novos mananciais, projetados pelo engenheiro Teodoro Sampaio. Alguns anos depois, é instalada a Estação da Bolandeira, com motor a diesel. A captação de água do Rio Joanes só aconteceu na década de 60. Mais tarde, começa a ser construída a barragem de Pedra do Cavalo. O rio Paraguaçu foi represado, garantindo precioso líquido à região metropolitana de Salvador.
Por muito tempo, imaginou-se que este dique fosse obra dos holandeses, que teriam represado suas águas em 1624. Mas a obra de engenharia que eles realizaram era, na verdade, um canal por onde corria o Rio das Tripas em direção à Baixa dos Sapateiros. O dique era uma lagoa natural de onde os índios tiravam seu alimento. Mas a cidade crescia. Casas em volta da lagoa e sobre as encostas formaram os bairros do Garcia, Nazaré, Tororó e Engenho Velho de Brotas. Um dia, a lagoa virou dique. Mulheres lavavam roupas. Esgotos foram canalizados para suas águas. Ali perto era depositado o lixo da cidade, onde mais tarde foi construída a Fonte Nova. Por décadas abandonado, o dique do Tororó renasce neste fim de século. Ganha novos serviços e iluminação especial. Está também iluminado pelos orixás. Uma bela vista para o mar, perto da Gamboa de Pescar e do Campo Grande, onde passavam as boiadas em direção à Fazenda Garcia. Aqui, o Conde dos Arcos construiu em 1814 um passeio público, uma espécie de jardim botânico de Salvador. O governador quis homenagear a família real, para a qual mandou construir no ano seguinte um obelisco em mármore, o mais antigo monumento da Bahia. Neste lugar foram plantadas espécies importadas, como as palmeiras imperiais, de rara beleza. Havia também um lago com patos e cisnes e um zoológico. As jaulas ficavam nesta rampa, hoje Teatro Vila Velha. Em 1912, José Joaquim Seabra fechou o passeio público para ser o quintal do Palácio da Aclamação, onde passou a residir. Então, transferiu o obelisco para a praça em frente ao Forte de São Pedro, onde está até hoje. O governador Antônio Muniz devolveu o passeio público ao povo e, com ele, a alegria de encontros românticos nas noites de lua cheia. Sua imponente caixa d'água, por muito tempo, serviu à vizinhança. Tempos em que desta varanda se apreciava, ao fim da tarde, o pôr do sol. Quando os capuchinhos italianos chegaram à Bahia em 1679, se fixaram neste lugar onde construíram uma pequena casa. Foram desalojados por padres franceses que então edificaram uma igreja. 33 anos depois, o rei ordenou sua restituição aos italianos, incumbidos de administrar 4 aldeias de índios. A Piedade era apenas um campo para exercícios militares. Aqui ficava a forca da cidade, onde no fim do século XVIII foram executados 4 envolvidos na Revolução dos Alfaiates. A praça recebe então o nome 13 de Maio em homenagem à abolição. Ganha ricos sobrados, trilhos de bonde e o Senado da Câmara, instalado em um belo prédio que foi cortado ao meio quando a Avenida 7 foi ampliada. Já neste século, a Piedade ganha a Igreja de São Pedro e mais 2 ícones de nossa cultura. O Gabinete Português de Leitura, em estilo manuelino, com a estátua do poeta Luís de Camões na fachada. E o Instituto Histórico e Geográfico da Bahia. Este começou a ser construído em 1920, com doações da comunidade para ser o marco das comemorações do centenário da nossa independência. Durante a ocupação holandesa, os fortes de Santo Antônio, Santa Maria, São Diogo, Ribeira e São Felipe mostraram-se insuficientes e mal aparelhados para defender a cidade de corsários e invasores. Foram então projetadas novas edificações. Os fortes de Nossa Senhora do Pópulo e de São Pedro, construídos ainda no século XVII. Mais tarde, o Forte do Barbalho, entre outros. O Forte do Mar, ou de São Marcelo, foi construído com a renda da pesca de baleias. Por muitos anos foi prisão e até relógio oficial da cidade, com o famoso Tiro das 9. Seus canhões saudavam a procissão de Nosso Senhor dos Navegantes. Foi ocupado por João das Botas em 1823, após a retirada das tropas portuguesas. Mas foi o Forte de São Pedro o mais importante baluarte militar de Salvador. Aqui se deu a resistência e ação dos principais movimentos sociais da cidade. A Revolução Constitucionalista,
a Sabinada que teve no forte seu quartel-general e a independência proclamada neste local. Um dia, cogitaram derrubar esta fortaleza para a construção de casas e um mercado. A ideia não vingou e ele continua forte. Situada na extremidade norte da cidade, a Ponta de Humaitá era um dos pontos estratégicos de defesa da primitiva Salvador. Seu farol entre as pedras foi referência para as embarcações que aportavam na baía. Diz a lenda que aqui aparecia um ser, metade mulher, metade peixe. De frente para o mar, os beneditinos construíram a pequena igreja de Montserrat, hoje desativada. Ali perto, surgiu ainda no século de fundação da cidade, o Forte de São Felipe, que mais tarde recebeu o mesmo nome da igreja. Forte que foi ocupado pelos holandeses sob o comando do príncipe Maurício de Nassau e 2 séculos depois pelos revoltosos da Sabinada. Monumento colonial que, apesar das reformas, conserva com traços originais sua beleza e valor arquitetônico. Desde o século XVIII, aqui funcionava uma fábrica de pólvora, além de ser campo de manobras militares. Em 1682, o governador Sousa de Menezes iniciou a construção de um forte, demolido 41 anos depois, quando a Casa da Pólvora foi transferida para outro lugar. Então, o campo se transformou em cemitério para escravos, prisioneiros e indigentes. Era perto do acampamento dos ciganos mouros, que se instalaram na moraria em 1718. O campo volta a ser da pólvora 100 anos depois, quando o padre Roma é fuzilado junto com fugitivos da Revolução Pernambucana. No início do século XX, neste campo, acontecem os primeiros jogos da Liga Baiana de Futebol. Em 1949, o governador Otávio Mangabeira constrói o Fórum em homenagem ao grande jurista Rui Barbosa e em comemoração aos 400 anos da cidade. Os restos mortais do ilustre baiano são transferidos para o imponente edifício após o desfile apoteótico da urna funerária pelas ruas do Rio de Janeiro e de Salvador. Urna transportada numa fragata da Marinha de Guerra. Distante do centro da cidade, foi neste forte que se deu o início e o fim da invasão holandesa. Em 1624, os flamengos desembarcaram neste lugar, de onde seguiram em direção às portas de São Bento. No ano seguinte, desembarcava aqui a Armada Espanhola de Fradique de Toledo, que expulsou os holandeses e retomou a Bahia. O forte foi construído muito antes da chegada de Tomé de Souza. No fim do século XIX, ganha sua feição atual. Recebe o nome de Santo Antônio, que passa a ser seu santo protetor. Fazia parte de um complexo militar defensivo que incluía os fortes de Santa Maria e de São Diogo. O farol está a 124 pés acima do nível do mar. Sua luz atinge 18 milhas. Eterno cartão postal de Salvador, o farol da Barra ainda é a estrela guia dos navegantes. A Santa Casa de Misericórdia foi construída no governo de Mendes Sá, a imagem e semelhança das Santas Casas Portuguesas do século XV. Durante mais de 4 séculos, esta instituição construiu hospitais, cemitérios e deu assistência aos menos favorecidos. Era apenas uma capela com um hospital anexo, mantidos com doações da população. Mais tarde, a Santa Casa cria um asilo para mulheres e, em meados do século XVII, começa a construir uma igreja maior. Em 1840, adquire do governo o cemitério do Campo Santo. O hospital se transfere para o Colégio dos Jesuítas, enquanto é construído o prédio definitivo em Nazaré. Em 1893, é inaugurado o imponente Hospital Santa Isabel, um centro de saúde para atender aos baianos de todas as classes sociais. Muito antes dos jesuítas instalarem seu colégio fora dos muros da cidade, levantaram uma capela no Monte Calvário, então ocupado por uma aldeia tupinambá.
No mesmo local, no início do século XVIII, eram construídos o convento e a Igreja do Carmo. A igreja foi totalmente destruída por um incêndio ocorrido durante a Semana Santa de 1788. Reedificada no mesmo lugar, as obras da igreja foram concluídas 15 anos depois, sem a pintura do teto, o douramento das talhas e outras obras de arte realizadas nas décadas seguintes. No alto do Santo Antônio, próximo à igreja de Nossa Senhora do Boqueirão, construída no século XVII por uma irmandade de pardos, um rico comerciante mandou fazer um oratório público em devoção a Nossa Senhora do Pilar. Monumento construído no meio da rua, diferente dos oratórios tradicionais edificados em paredes de igrejas, sobrados e conventos. Com pedras de cantaria da melhor origem e belíssimos azulejos, a Cruz do Pascoal é o único remanescente dos oratórios públicos. Desde a fundação da cidade, esta foi a sua principal via de comunicação. Um dos caminhos primitivos, que ia das portas de Santa Luzia até o ancoradouro da Vila do Pereira, entre o Porto e o Farol da Barra. Era o caminho entre a cidade administrativa de Tomé de Souza e a cidade original de Caramuru. Era chamada de Caminho do Conselho desde 1536, quando o donatário Pereira Coutinho legalizou as terras da Barra em favor de Diogo Álvares. Ao longo desta rua primitiva, os jesuítas instalaram as capelas da Vitória, São Pedro e a de São Sebastião, onde os beneditinos iniciaram a construção do atual mosteiro. A rua estreita vira a Avenida 7 de Setembro na administração reformista de Seabra, em homenagem à independência. As obras começam em 1912. Cogita-se demolir o mosteiro de São Bento. A igreja de São Pedro é derrubada, surgindo no seu lugar um largo, onde é instalado um relógio importado da França. São demolidas as laterais das igrejas do Rosário e Messês e da Casa do Senado. Então, o comércio se expande, praças são urbanizadas, governadores instalam sua residência oficial e o povo desfila comemorando datas históricas. Durante séculos, esta área foi a Ribeira das Naus e o Arsenal da Marinha. Porto primitivo onde a armada de Tomé de Souza ancorou enquanto era construída a cidade. Uma área isolada do centro até a construção desta avenida, no início da década de 60. A avenida cortou a montanha contornando a cidade velha. Por isso, passou a ser chamada de contorno. Deixou em evidência os restos do antigo forte militar da Gamboa. Destacou também o conjunto arquitetônico colonial, construído no terreno doado por Gabriel Soares aos beneditinos em 1584. Aqui funcionava um engenho de açúcar e, a partir de 1740, uma capela em homenagem a Santa Luzia, desativada meio século depois pelo arrendatário do engenho. Nestas instalações, foi planejada a sabinada. Durante a Segunda Guerra, serviu de quartel para os fuzileiros navais. Ficou conhecido como Solar do Unhão no fim do século XVIII, quando pertencia a Pedro de Unhão Castelo Branco. Hoje é cartão postal da cidade, com museus e esculturas entre paredes centenárias. O fim de tarde no pier faz ressaltar o charme do magnífico solar da Avenida Contorno. Quando os jesuítas desembarcaram com Tomé de Souza na Bahia, a Ordem de São Bento não existia formalmente em Portugal. Os monges beneditinos chegaram em 1582, sendo a segunda ordem religiosa a se instalar na primitiva cidade do Salvador. Escolheram este lugar estratégico, fora dos muros da cidade, onde havia uma pequena capela em louvor a São Sebastião. Edificaram um mosteiro elevado à condição de abadia, a primeira das Américas. Ocupado pelos holandeses,
o mosteiro serviu de quartel-general dos invasores por 1 ano. Com doações, os bentos tornaram-se grandes proprietários de terras. Avenida 7, Barris, Mouraria, Lapa e Barroquinha, de Francisco Afonso, Graça e Barra, de Catarina Paraguaçu, Mercês, de Gabriel Soares, e as terras costeiras da Fazenda Itapuã, de Garcia Dávila. Homens cultos, os beneditinos difundiram as artes. Se anteciparam à abolição em 17 anos, libertando mais de 500 escravos. Um século depois, surpreendiam novamente ao admitir o sincretismo religioso, promovendo missas com atabaques e cantos nagô. Construída para ser um anexo do Colégio dos Jesuítas na primitiva cidade do Salvador. Somente em 1657 foi lançada a pedra fundamental da atual Catedral Basílica. Antes foram levantados 3 templos nesta área, edificações precárias que não resistiram ao tempo. A nova igreja demorou 15 anos para ter sua fachada definida. As obras de acabamento no interior se estenderam por mais algumas décadas. Na área mais nobre do templo, ficam os restos mortais das ricas famílias que contribuíram com doações para a construção da igreja. Com a expulsão dos jesuítas pela política do Marquês de Pombal, em 1759, a Catedral Basílica foi transferida para a arquidiocese. Pouco depois, assumiu as funções da sé primacial, que estava bastante arruinada. Então, passou a ser referência dos maiores acontecimentos da cidade, como o tradicional Te Deum, no desfile cívico do 2 de julho. A casa que foi do padre Antônio Vieira é hoje um monumento à fé e à arte, com seus magníficos altares, suas pinturas, o teto como emblema da Companhia de Jesus, entre muitas outras riquezas que enobrecem a arte sacra da Bahia. Com seu interior revestido em lâmina e pó de ouro, a igreja de São Francisco de Assis é, sem dúvida, a mais bela e imponente da Bahia. Edificada em 1708, com doações das mais abastadas famílias baianas, ao contrário de outros templos, a igreja de São Francisco já nasceu rica e monumental. Foi construída ao lado do convento, onde os franciscanos viviam em clausura desde 1635. Claustro de arquitetura espanhola, onde se destacam magníficos azulejos portugueses, inspirados em passagens do poeta romano Horácio. Os nobres assistiam ao culto nestas sacadas. Aos ricos sem título de nobreza, eram reservados os bancos da frente. O povo ocupava o resto da igreja, com exceção dos escravos, confinados neste espaço. A igreja de São Francisco possui memoráveis obras de arte, como a expressão máxima de sofrimento de São Pedro de Alcântara, que Dom Pedro queria levar consigo quando visitou a Bahia. Imagens como as de São Domingos e Santa Luzia, ou mesmo os Atlantes e os anjos sexuados no entalhamento dourado. Como a perspectiva tridimensional de José Joaquim da Rocha na portaria de acesso ao convento, expressão máxima do ilusionismo barroco. Quando Dom Pedro II visitou a Bahia, fez questão de inspecionar as obras da nova alfândega no então bairro comercial. Anos mais tarde, este prédio foi adaptado e transformado no Mercado Modelo, hoje um dos principais cartões postais da Bahia. A velha alfândega ficou pequena para atender o movimento portuário de importação e exportação. Em meados do século XIX, é construído um novo edifício dentro do mar. A área foi aterrada, criando o espaço onde mais tarde surge a Praça Cairu. O atual mercado, construído em 1912, foi o primeiro edifício todo metálico montado na Bahia. Um dia o prédio foi alugado para ser escritório de um banqueiro da Loteria do Bicho. Ele atraiu comerciantes de secos e molhados que se instalaram em boxes permanentes até o governo rescindir o contrato. Em 87 anos de existência, o Mercado Modelo sofreu 5 incêndios. Em 1969, um ano depois de receber a visita da Rainha Elizabeth, o já famoso mercado é novamente destruído pelo fogo.
Hoje é o mercado da arte e da cultura da Bahia. Um referencial turístico em um espaço nobre, conquistado do mar. No início era como um grande canteiro de obras, estrategicamente localizado para a construção da cidade murada de Tomé de Souza. Sua proximidade com o porto atraiu comerciantes, que a partir do século XVII construíram aqui suas casas comerciais e residências. A topografia dividiu Salvador em cidade alta e baixa. Na Conceição, amontoavam-se produtos que vinham em embarcações da Europa e do Recôncavo para abastecer a cidade. A velha alfândega era um ponto de referência. No distrito de Pilar, erguiam-se grandes residências próximas aos trapiches e ao mercado de Santa Bárbara, com seu forte cheiro de tabaco. A associação comercial regia os interesses do bairro. No governo de J.J. Seabra, o mar é aterrado, dando ao bairro comercial nova fisionomia. Casas se transformam em escritórios e armazéns, abrigando aos poucos os excluídos da sociedade. Desde os tempos do descobrimento, os baianos convivem com visitantes de outros países. Quando Tomé de Souza desembarcou aqui há 450 anos, não foi surpresa então encontrar, além de portugueses, italianos, holandeses, franceses e espanhóis. A influência estrangeira se faz mais evidente a partir de 1808, quando Dom João VI promove a abertura dos portos. Os ingleses, então, dominam o comércio, a construção civil e serviços públicos, como a luz elétrica e o transporte em bondes. Em meados do século XIX, os italianos se estabelecem em São Tomé de Paripe e Itapajipe. Colonos alemães promovem a cultura do fumo no Recôncavo e expandem suas atividades em Salvador. Mas são os espanhóis que formam, já neste século, a maior colônia estrangeira da cidade. Negócios de secos e molhados e, mais tarde, ocupando espaços na indústria e construção civil. Estrangeiros que aqui deixaram expressiva contribuição, como Labatu na independência da Bahia, Linderman e VG na fotografia, Jonatas Abod na ciência, o maestro Kohler-Helter e Walter Smetak na música, Carlos Otti na historiografia e Caribé e Hansen Bahia nas artes plásticas. Muito antes da fundação de Salvador, os índios jogavam bola. Uma atividade semelhante à dos maias e de outras tribos ameríndias que, em ocasiões especiais, praticavam um jogo de pelota. A bola era feita de borracha extraída de árvores. Na segunda metade do século XIX, o remo chegou até nós. No início, praticado no Porto da Barra. Depois, no século XX, na enseada dos Tainheiros. Navios eram fretados para o povo assistir às regatas de camarote, em clima de festa. No fim do século XIX, os ingleses trazem o cricket, o turf e o futebol. Nasce o primeiro clube da Bahia. E em 1904, começam a ser disputados torneios oficiais. Primeiro no Campo da Pólvora, mais tarde no Rio Vermelho, nos Barris e depois no Campo da Graça. Em 1949, Otávio Mangabeira constrói a Fonte Nova, palco de jogos memoráveis, como as competições de atletismo. O estádio foi construído sobre a antiga lixeira da cidade, ao lado do dique. Grandioso para a época, incorporou mais tarde outros equipamentos esportivos, como o ginásio Antônio Balbino e a piscina olímpica, um marco da prática do esporte na Bahia. Durante séculos, o lazer dos baianos era limitado às festas populares, onde o profano, aliado a sentimentos de devoção, liberava corpos e almas do tédio da cidade provinciana. Festas do Divino e de Reis também eram motivo para a descontração. No apogeu do ciclo do açúcar, surge o teatro. Óperas e recitais que divertiam as classes sociais mais favorecidas. O povo, quando possível, se divertia na clandestinidade e se expandia no intrudo durante o carnaval. Então vieram as regatas de Itapajipe, o futebol e o cinema. Nas salas de projeção de filmes, também aconteciam stripteases e espetáculos do gênero. Na virada do século, quando os ingleses tomavam banho de mar no então chamado Arrebalde da Barra,
Muitos achavam um hábito excêntrico. Na verdade, o lazer como banhos de mar, bares com música e festas com shows são conquistas recentes. A conquista da praia acabava com o pudor em torno do corpo. O lazer prevalecia nas festas populares. O carnaval invadia as ruas com desfiles ao estilo de Veneza até assumir a sua própria cultura. O lazer unia ricos e pobres, jovens e adultos em torno da alegria e descontração. Na Salvador colonial, os habitantes só se reuniam em grandes grupos e manifestações religiosas. Do culto ao Senhor do Bonfim surgiu a primeira de uma série de festas populares consagradas pelo povo desde o século XVIII. Santa Bárbara, Conceição da Praia, Senhor dos Navegantes, Ternos de Reis, Bonfim, Ribeira, Itapuã, Festa de Iemanjá. Manifestações espontâneas que traduzem a fé inabalável de um povo que exalta sua cultura na culinária, danças, ritos, tradições e muito calor humano. Manifestações de uma Salvador especial, admirada por todos. Festas que ganharam nova feição com o tempo. Algumas mais prestigiadas, mas todas muito vivas na alma dos baianos. Festas que imortalizaram cânticos, como o hino ao Bonfim, adotado pela gente da terra, como o canto mais forte em louvor ao Senhor da Sagrada Colina.